Bom dia, que nessa manhã de quinta-feira você seja bem-vindo nesse devocional. Bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês que vai estar entrando aqui, que vai estar assistindo depois. Bom dia, o devocional de hoje tem como título Alegria na Tribulação. Bom dia, Mari, bom dia a todos que estão entrando, sejam todas bem-vindas. Esse devocional de hoje eu tenho certeza que vai falar o teu coração e Deus tem algo muito precioso para nos entregar. Bom dia, sejam todas bem-vindas. Que Deus te abençoe muito nessa manhã e que você receba no teu coração essa palavra que Deus já preparou para nós. Amém? Eu vou estar orando para a gente começar enquanto as outras meninas vão entrando. E que você tenha uma quinta-feira abençoada com o tema Tem Alegria na Tribulação. É um tema desafiador, mas nós vamos conseguir entender aquele recado que Deus já tem preparado para cada uma de nós, amém? Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus bom, um Deus fiel. E nessa manhã, enquanto nós ainda dormíamos, o Senhor já havia preparado tudo para nós. E as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui, ó Pai, para poder viver aquilo que o Senhor já preparou. Que a Tua palavra venha, Pai, nessa manhã ao nosso encontro. E que eu seja apenas um instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos, para revelar a glória que há na Tua palavra, Pai. E o poder que ela tem de nos transformar. Que nosso dia seja muito abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Bom dia a todas, bom dia, sejam bem-vindas. Você que vai assistir ao vivo, você que vai assistir depois. E o tema de hoje é Alegria na Tribulação. Eu quero dizer que, para mim, é um desafio essa palavra. E com temor, assim, diante de Deus, eu venho trazer ela para vocês, porque antes ela falou infinitamente mais comigo. Então, ter alegria na tribulação é um desafio muito grande, muito grande. E nós vivemos dias de muitas tribulações. Sejam todas bem-vindas, que tenham uma manhã abençoada. Eu vou começar trazendo o contexto do texto que a gente vai estar lendo. O texto vai estar lá em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1, o versículo é do 1 ao 4. Eu vou ler para vocês e nós depois vamos entender esse contexto e o que Tiago está nos trazendo tão especial nessa manhã. Uma palavra escrita há tantos anos atrás, mas que ainda é tão viva, ela é tão eficaz e ela vai fazer diferença na tua história, amém? Vamos ler lá então, em Tiago 1, de 1 a 4, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, as 12 tribos dispersas entre as nações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo ou alegria em algumas versões o fato de passarem por diversas provações. Porque sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos sem que vos falte virtude alguma. Meu Deus, que texto desafiador. Eu quero me atentar a essa parte aqui, ó, no segundo versículo. Meus amados irmãos, considerai motivo de grande alegria passardes por diversas tribulações, diversas provações. Então, aqui o contexto, esse Tiago, eu amo, particularmente eu amo o livro de Tiago. Esse Tiago é irmão de Jesus, olha que interessante. Jesus deixou um apóstolo aí dentro da família dele, Tiago, um homem conhecido por Paulo. Lá em Gálatas 1,19, Paulo diz assim que ele foi a Jerusalém e lá ele se encontrou com o apóstolo Tiago, irmão de Jesus. E Tiago, ele se torna um dos líderes principais da igreja primitiva, da primeira igreja que começou após Jesus ter ressuscitado. E Tiago se tornou um líder ali em Jerusalém. E eu acho interessante, eu fui começar a estudar, mais ou menos essa carta foi escrita
para todos os judeus que estavam dispersos, porque já havia começado a perseguição após a morte de Estevão. E Tiago escreveu essa carta a todos os irmãos judeus que já estavam dispersos, mas para todos aqueles que iriam crer ainda nas palavras de Jesus. Então, essa carta foi escrita mais ou menos 49 anos depois de Jesus, né? E o que qualifica Tiago a escrever essa carta não é o fato dele ser irmão de Jesus, o que já por si só já é, né, muito poderoso. Mas o que qualifica ele escrever essa carta é pelo encontro verdadeiro que ele teve com Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, antes da gente começar a falar tudo aquilo que Deus tem para o nosso coração, eu quero te fazer uma pergunta. Você já tem Jesus como seu Senhor e Salvador? Tiago, ele diz logo no primeiro versículo, na hora da saudação, ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Por mais que ele fosse irmão de Jesus, ele entendeu que Jesus era mais do que seu irmão. Jesus era o Messias, Jesus era o seu Salvador. Então, nessa manhã eu te faço uma pergunta: Jesus é o seu Salvador? Você já entregou a sua vida a Jesus? Se não, hoje é o dia favorável para você fazer isso. Com apenas uma oração, falando a Ele: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu entrego a minha vida a Ti, e eu reconheço que o Senhor é meu Salvador, morreu na cruz em meu favor. Perdoa minhas dívidas, perdoou os meus pecados e me deu uma nova vida. Amém? Se sim, se você já encontrou Jesus como seu Senhor e Salvador, essa carta é para você. Porque Tiago escreveu essa carta essa carta é dinâmica, tá? Ela é uma carta assim poderosa. Eu quero te desafiar a ler o livro de Tiago. Ele só tem 5 capítulos, são capítulos rápidos, mas são capítulos tão poderosos porque eles trazem bases bíblicas e da vida cristã. Tiago viu a necessidade, depois do começo da perseguição da igreja, ele viu a necessidade de poder trazer base para a vida cristã de todos aqueles que haviam precisado ir embora, daqueles que iriam vir. Então, a carta de Tiago é uma carta dinâmica e vai falar de tantos assuntos poderosos para a tua vida cristã, para a minha vida cristã. E então ele começa falando sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, que é a alegria na tribulação. Logo no começo dessa carta ele diz: tem por motivo de grande alegria passardes por diversas tribulações. E aí você pode me perguntar, como isso é possível? Como que a gente vai passar pelas tribulações com alegria? E é isso que a gente vai pensar. Talvez as falas deste mundo vão contra isso. Talvez não, é verdade, as falas, né? A filosofia desse mundo vai contra isso. Porque talvez você possa pensar, mas essa carta foi escrita há tantos anos, essa carta assim, ó, já não é mais para o nosso tempo, sabe? Essa carta de Tiago, sei lá, é meio estranho. Hoje em dia, sabe o que a gente fala? A gente fala assim, a gente não pode perder, a gente não pode passar por aflição, porque se você passar por aflição, tá errado. Você tem que ter uma vida vitoriosa. Não é assim que a gente ouve? Porque a gente não pode. A gente nasceu para ser feliz. E olha, se você estiver passando por muitos problemas, assim, estiver muito angustiado, toma um remédio, fique em paz, não precisa se preocupar, não passe pelo luto. Não, se alguém morreu da sua família, não fica triste, tá? Fica meio anestesiado, toma sua medicação. E aí a gente começa a entrar na visão desse mundo que não quer que você, de jeito nenhum, passe por aflição. E se você passar, não, você não pode. E aí nós olhamos para as palavras de Jesus, um pouco antes de subir ao céu, ele diz assim: tem de bom ânimo, no mundo vocês vão passar por aflições. No mundo vocês vão passar por muitas dificuldades. Tem um versículo que eu gosto muito, porque ele identifica, sabe? Você não é o único que está passando por aflição. E isso não é de agora. Olha esse versículo aqui de 1 Pedro 4,12. Eu quero te convidar até a anotar esse versículo. 1 Pedro 4,12. Quando você estiver passando por provação, lê ele para você entender que você não está sozinho nessa situação. Veja bem o que está escrito. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para provar a vossa fé,
como se algo estranho estivesse acontecendo. Então, a provação, a aflição, faz parte da vida cristã. Eu poderia dizer para vocês assim: a vida cristã é maravilhosa. Você aceitou Jesus? Ótimo, agora você vai deitar em berço esplêndido e vai viver uma vida gloriosa. Ai, até o céu. Mas eu sei que isso não é verdade. E Tiago, aqui em 1 Tiago, logo nos primeiros versículos, ele já está nos alertando. E ele está nos ajudando a entender como passar pelas provações. Eu vejo assim, Tiago, já como se ele estivesse falando pra gente, ó. É motivo de alegria quando chegar a aprovação na tua vida. Porque a aprovação, ela sempre tem um propósito. Na mão de Deus, a sua dor nunca vai ser desperdiçada. Deus sempre tem um propósito. E sabe o que é mais interessante? A nossa vida, quando está nas mãos de Deus, ela tem um controle que vai além do nosso controle. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, se você está passando por aflição, se você está passando por dias difíceis, saiba que Deus tem um propósito na dor e na aflição. E que Ele não perdeu o controle da sua vida. E aí, nós vamos ver quais aflições que o povo lá, na época de Tiago, estava passando. Veja bem, eles eram uma igreja primitiva, eles viviam assim, o céu na terra. Eles se reuniam todos os dias, eles oravam, eles ceiavam junto e até começou as perseguições. Eles tiveram que fugir, eles tiveram que sair fugidos. Então, Tiago sabia do contexto de cada um daqueles que iria ler aquela carta. Eram homens e mulheres que estavam passando, eu coloquei alguns aqui, de antigamente, tá? Não é de hoje, veja bem. Eles estavam vivendo na pobreza, perseguição religiosa, opressão de autoridades, muitos estavam sendo levados injustiçados aos tribunais, havia roubo, havia morte, havia doenças, havia luto, havia exílio, havia traição. Olha, não é diferente de hoje, do que nós passamos hoje. Sabe, as provações, as aflições que nós passamos hoje, os nossos irmãos em Cristo, lá da igreja primitiva, quando o Tiago escreveu essa carta, eles também estavam passando por isso. Então, Tiago aqui vai nos dar um mapa, e é isso que eu quero conversar com você agora nessa manhã. Ele vai nos dar um mapa de como passar com alegria pelas provações, pelas aflições dessa vida. A primeira coisa é ter alegria. Tem um versículo que minha mãe ama. Se você conversar com minha mãe, uma hora ou outra ela vai falar esse versículo para você. Que é 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Diz assim: alegrai-vos sempre, orai sem cessar. E em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Durante algum tempo eu ficava pensando, em tudo dai graça. Mas e quando acontece uma coisa ruim, como que eu vou ser grato por aquela situação que está acontecendo? Até que um dia o Espírito Santo me falou assim: em tudo dai graça, pois essa vontade de Deus é você olhar para Deus e não para as circunstâncias. É você ter um coração grato a Deus por aquilo que Ele é. Independente do que você estiver vivendo, Deus continua sendo bom, sendo fiel, sendo justo. Deus é um Deus de amor, independente das circunstâncias. Então, quando você muda esse olhar, o ambiente muda, a tua visão espiritual muda. É como aquele teste que coloca assim um copo com metade de água. E aí você olha, e aí você, depende da sua visão. Alguns vão olhar e vão falar assim, tá meio vazio. Mas outros vão olhar e vai falar, tá meio cheio. É isso, é você mudar a sua percepção. É você começar a ver Deus em cada circunstância na sua vida. E entender que em cada provação, Deus tem algo bom e algo poderoso que Ele está tratando na sua vida. Tem um processo poderoso que Deus está fazendo aí dentro de você. Então, quando você olha, em tudo você dá graça, você muda a percepção daquilo que está acontecendo com você. Você vive então com um coração grato, com um olhar em Jesus. E essa é a primeira fase de quando a provação vem.
É como você vai receber essa aprovação. Porque para Deus é independente. Se é algo muito difícil, algo muito fácil, para Ele não tem impossível. Certo? Então, se é uma doença grave, se é uma crise financeira, se é qualquer coisa que seja, o que Deus está querendo ver é a nossa reação diante da aprovação. Então, quando a aprovação chegar, tende alegria, motivo de grande alegria. A versão original é grande alegria. Não é uma alegria assim, que legal, né? Falsa, não. É uma alegria intensa, verdadeira. Eu me lembro de um testemunho de um livro que eu li chamado O Poder da Língua. E o pastor Gary diz que uma vez ele estava dirigindo um carro velho. E ele já pastor e ele precisava ir para outra cidade pregar. E durante a estrada, durante o percurso, o carro dele quebrou. E ele muito bravo, e ele começou a murmurar e falar que aquele carro era velho, que ele não aguentava mais aquela vida de sofrimento, que era tudo muito difícil para ele. E ele não entendia porque a vida dele era rendida a Deus. O Espírito Santo então falou ao coração dele assim: Gary, comece a me adorar, comece a agradecer. E ele pensou, como que eu vou fazer isso no meio da estrada, com o carro quebrado? É muito difícil, e é muito difícil. Porque a nossa primeira reação diante da aprovação é murmurar, é reclamar, é se sentir assim vitimizado, penalizado, injustiçado. E aí o Gary diz que ele começou a adorar a Deus. Falou, tá, glória a Deus, o Senhor é bom. E o Espírito Santo falou, continua, Gary. Aleluia, glória a Deus, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre, até hoje o Senhor me sustentou. E aquela adoração foi tomando conta dele, e ele começou a adorar a Deus. Quando ele diz que deu por si, ele estava na beira da estrada, de mãos erguidas, adorando a Deus. As pessoas com certeza que passaram ali pensaram que ele era louco, porque é loucura para o mundo as coisas que Deus tem nos orientado a fazer nesse tempo. E aí, daqui a pouco chega um guincho, do nada. E o guincho fala, pois não, o senhor que nos ligou? Nós estamos aqui para te ajudar, vamos pegar o seu carro, vamos guinchar até o próximo local de posto ali, para poder ajudar ele. E ele pensou, eu liguei? Eu não liguei. E aí ele perguntou, quando que eu liguei? Aí a pessoa que foi lá falou, o senhor ligou faz mais ou menos uns 15, 20 minutos. E foi exatamente a hora que ele começou a adorar a Deus. Você entende como o ambiente espiritual pode mudar quando você vê a aprovação com alegria? Tem uma música, né, que tá muito famosa agora, é ele, do Drops, e essa música tem dado o que falar, né? Tem muitas pessoas criticando, falando tantas coisas. Eu vi o Paulo, né, o autor da letra, explicando o porquê que ele falou aquilo, o quanto ele se baseou na vida de João, que tinha tudo para viver nos palácios, era da linhagem sacerdotal e abriu mão de tudo para viver no deserto, para preparar o caminho do Senhor. Ele diz até que ele abriu mão de todos os direitos, de todos os recursos financeiros que essas músicas dão para instituições, para a igreja. E aí fala exatamente isso. Eu vou vivendo e abrindo mão de tudo por amor e com alegria. E isso vai contra o sistema deste mundo. Porque o sistema deste mundo não quer que você perca. Fala que você não pode perder, que você tem que ganhar, que você tem que estar no topo, que você tem que ser o melhor. E aí Tiago vem com essa carta em primeiro, né, no capítulo 1, ali nos primeiros versículos, e já vem quebrando tudo isso, como é vivo, como é atual a palavra de Deus. Mas vamos continuar, né? Porque nós ainda temos alguns minutos para terminar aqui. E a segunda questão ele continua falando que o que está sendo testado é a nossa fé. Sabe quando você está na escola, quando a aprovação vem, o que ela está querendo fazer é provar a nossa fé. Não está dizendo que você não tem fé, mas que a nossa fé, de tempos em tempos, ela precisa ser testada. Sabe quando você está na escola e você vai passar pelo período das provas, período de testes? Então, esse período vai te habilitar a crescer, vai te habilitar a passar de ciclo, a passar de ano, a passar de fase. Mas, se você não se preparar, você repete. Não é assim na escola? Quando você não tira nota boa, você não passa de ano. E assim também é na nossa vida espiritual. Se você não se aplicar, se você não se preparar, quando chegar a aprovação, você não vai passar. Você não vai crescer. A oportunidade vai ser perdida e não é isso que Deus quer.
Deus quer que a cada provação, que a cada vez que a aflição chegar, você receba com alegria e que você passe de ciclo, que você cresça e que você se torne mais e mais semelhante a Cristo. Então, muitas vezes nós não temos como resolver a situação. E o que a gente faz? Abra o teu coração para Deus. Ele é o dono de todo escape, de toda provisão, de todo auxílio. Deus tem a resposta para tudo. Por mais difícil que seja, chegue diante de Deus com o coração aberto e fala: Senhor, eu estou passando por isso, por isso e por isso. Eu não sei como resolver, eu não tenho a resposta, eu não tenho as forças, eu não tenho os recursos, mas o Senhor tem. Eu tenho aprendido algo com meu marido nesse tempo, né, que a gente tem de casado. E algo que me intrigava no começo do casamento, então, e a gente que é mulher, a gente tem muito daquilo de querer resolver, de querer fazer as coisas. E meu marido, diante das situações, muitas vezes, ele simplesmente descansava. Quantas noites, assim, com situações muito difíceis pra gente resolver, e ele dormia. E eu ficava pensando, gente, como o homem é sossegado. Ele não tá vendo essa situação, não vai fazer nada. E aí eu fui perguntar para ele, como você consegue descansar nesse nível, com uma situação tão difícil dessa para resolver? Foi quando ele me falou: aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem, enquanto descansam. Muitas provações, muitas tribulações, muitas guerras. Deus vai te dar estratégias, vai te dar comandos, vai te dar escape enquanto você descansa nele. Talvez a tua maior dificuldade é entrar neste lugar de descanso. Mas que nessa manhã, nesse dia, você entenda que muitas coisas fogem das suas mãos e tudo que você tem que fazer é confiar em Deus, porque Ele sabe o que está fazendo e Ele sempre vai fazer o melhor. Amém? Então vamos continuar aqui. O terceiro, nós estamos traçando uma rota, certo? Para poder passar com alegria na aprovação. Então é se alegrar plenamente. Depois é você entender que você está passando por uma prova e intencionalmente querer ser aprovado. E para isso você tem que não desistir do teste, não desistir no meio da prova, porque quando nós somos provados, nós entramos num lugar de desconforto. A dor nos traz desconforto. As aflições nos trazem desconforto. E muitas vezes o que nós queremos fazer é desistir, é parar, é retroceder, não avançar. Quer saber? Eu vou largar tudo. Porque antes eu não tinha nada disso. Antes eu não passava por aflições. Não é assim que a gente pensa muitas vezes? Ah, quando eu não servia a Jesus, minha vida era tão fácil. Agora é provação em cima de provação, não é assim? Mas entenda que o que Tiago continua dizendo no versículo é que a prova da vossa fé vai produzir perseverança. Perseverar quando a provação chegar é como você exercitar os seus músculos, sabe? Para você se tornar resistente. Eu faço academia e muitas vezes o personal chega e fala: é 4 de 10. Então é 4 vezes aquele... 4 vezes você vai repetir. E a nossa tendência muitas vezes é: eu vou fazer 8. Não, eu vou fazer 9... Na próxima eu faço só 5. Não, na última eu deixo para fazer 10. Ou senão você vai lá, dá uma diminuída no peso, porque chega uma hora que o músculo começa a doer, começa a fadigar, começa a trazer desconforto. E assim também é na nossa vida espiritual. Muitas vezes, diante da provação, nós queremos parar, nós queremos diminuir a intensidade, nós queremos ficar numa zona de mais conforto, porque exercitar os músculos espirituais dói. Dói mesmo. Dói. Mas tem uma frase da Joyce Meyer que eu ouvi ontem que é muito poderosa. Diz assim, nós não precisamos de menos problemas e sim de mais força. Então o que você precisa é de mais força, é de mais resistência, é de mais perseverança. E é isso que a prova da vossa fé está fazendo em você. Quando a tribulação está chegando, você está sendo exercitado na sua resistência para você não desistir, para você prosseguir. E o resultado é que você vai ficar mais forte. A cada dia, a cada provação vencida, você vai estar mais forte, mais resistente. Amém?
É isso que Deus quer de você. Tiago, depois, lá no capítulo 5, ainda vai voltar a falar um pouco mais sobre aflições. Ele sabia que aquele povo estava passando por situações muito difíceis. Muitos haviam já morrido, muitos estavam perseguidos, escondidos, exilados. Tiago não estava brincando quando ele diz: quando chegar a aflição, tenha alegria, entenda que é a prova da vossa fé. Ele não estava brincando. Ele sabia do grau da necessidade que aqueles cristãos estavam de ouvir aquelas palavras. E nós também, nesses dias de aflição, nós estamos vivendo as dores, as últimas dores de parto. O mundo geme, a natureza clama pela manifestação dos filhos. E nós, muitas vezes, estamos com os nossos músculos flácidos, moles, não estamos resistentes, nós não queremos encarar as situações. E por último, ele diz, porque lá no capítulo 5, quando ele volta a falar, ele fala assim: estejam perseverantes e estejam esperando com paciência a vinda de Jesus, assim como nós estamos, esperando com paciência a vinda de Jesus. Então a prova da nossa fé vai muito além do que só nós mesmos. Está nos preparando para a vinda de Jesus, aleluia. E por último, ele termina falando: para que vocês sejam aperfeiçoados e completos. Aperfeiçoados e completos. Algumas tradições então vão dizer perfeitos. Como isso? Perfeitos? Sim. As provações vêm, as aflições vêm, para que você seja aperfeiçoado em Jesus, em Cristo. Então, muitas vezes, a gente está passando por algumas tribulações, sabe aquele fogo ardente, igual eu li lá em 1 Pedro? Uma coisa estranha, do nada, tá tudo bem, e do nada começam as provações, as aflições. Não tenha mais isso como algo ruim, mas tenha isso como motivo de grande alegria. Como assim, ó, chegou a minha vez, é a minha oportunidade de crescer, é a minha oportunidade de ficar mais forte, é a minha oportunidade de me tornar mais semelhante com Jesus. Jesus foi conhecido como homem de dores. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe da tua aflição nesse dia. Ele sabe das suas necessidades. Nosso Deus não é um Deus que está com os ouvidos tampados. Não, ele sabe, ele vê. Mas muitas vezes o que ele está aplicando em você é o teste da fé, da prova da fé. E aí, para a gente ser aperfeiçoada, essa palavra no original, olha o que ela significa: maduro. Deus está trazendo maturidade para nós através de cada aflição, de cada sofrimento, de cada dor. Creia nisso, Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus é um Deus que já tem todos os seus dias escritos. Ele sabe o que é melhor para você. Então, para terminar, eu quero dizer essa frase aqui e nós vamos terminar. Pois o cristão que alcança a completude, que termina esse ciclo, ele também é perfeito no seu caráter, tornando-se mais semelhante a Jesus. Então, ó, vamos formar uma linha de raciocínio desses versículos de 1 Tiago, de 1 a 4. As provações, então, têm um propósito, que é provar a nossa fé, para que ela produza perseverança. E ela, seguindo esse curso com as obras, ela vai nos aperfeiçoar, nos completar, nos trazer maturidade, integridade no nosso caráter e nos fazer mais parecidos com Jesus. Porque é isso que Jesus veio fazer. Ele veio ser o exemplo para nos mostrar como devemos ser, mais parecidos com Jesus. E para terminar, como? Por que nós devemos reagir às provações com essa resposta tão inesperada e tão assim estranha, que é com alegria? Como? Por quê? Porque nós sabemos que Deus usa as provações para nos aperfeiçoar, para aperfeiçoar nossa fé e nos fazer mais forte. No Antigo Testamento eu termino dizendo, essa palavra usada aqui por Tiago, provações, era usada quando o Eurípides ia refinar o ouro, quando ele ia purificar o ouro. Eu olhei o vídeo de como ele faz, chama-se assim, cadinho. É um cadinho de sofrimento que Deus permite sobre a nossa vida para nos purificar, para nos refinar. E aquele ouro, ele é colocado por uma pressão muito forte, um fogo que pode chegar a 1.200 graus Celsius. É uma provação muito forte ali para o ouro ser refinado.
Mas aí todas as impurezas, elas são mais leves, então elas vão subir e mostrar para o Eurípides onde ele tem que retirar as impurezas. Muitas coisas profundas aí do teu ser só vão ser reveladas diante da provação, diante das aflições. E tudo que Deus quer é te tornar mais parecido com Jesus, mais puro, mais santo, mais agradável, com cheiro, com aroma. O Senhor quer cheirar você e sentir um perfume doce de Jesus na sua vida. Então é por isso que as provações chegam. É por isso que as provações estão chegando. E eu termino dizendo 2 Coríntios 4:17, que diz assim, ó: porque a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós eterno peso de glória acima de qualquer comparação. É leve e é momentâneo. Quando, então, a tribulação, a aflição chegar na sua vida da próxima vez, se alegre no Senhor, porque já é sobrenatural. E entenda que Deus vai começar uma grande obra na tua vida, na tua história. Deus está te falando, ó, chegou a hora de você crescer, vamos? Chegou a sua hora, vamos. Vamos, porque eu quero te fazer mais parecido com Jesus. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração. Nós vivemos dias difíceis, dias que não são fáceis, mas entenda o que Tiago está querendo nos dizer nessa manhã. Vivendo, entregando, se movendo na aflição, querendo entender o propósito. Toda aflição tem um processo, toda tribulação ela passa por um processo, mas o fim dele é glorioso se você não desistir. Que Deus te abençoe muito, que você viva aquilo que Deus tem para você. E entenda que Ele tem o melhor, sempre vai ser o melhor. Por mais que você não esteja entendendo, é aquilo que eu falei, vá com o coração aberto diante de Deus, Ele conhece você. Não adianta você estar passando por situações difíceis e pensar, tudo bem, a religiosidade toma conta de você, eu vou passar por isso. Não. Vá até Jesus, vá até os pés da cruz, fale com Ele, diga para Ele que tá difícil, que não tá fácil, mas que você não quer desistir. Então, para Ele te mostrar o caminho, para Ele te falar as respostas, para que você tire nota 10 nessa prova e você seja aprovada. E você viva com alegria, entendendo que desde os primeiros cristãos, eles também passaram por aflição. E nós somos a prova de que tudo isso valeu a pena, porque a palavra chegou até nós. E nós passaremos aos nossos filhos, ensinando as verdades de Deus. Amém? Vamos orar para terminar? Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão preciosa que Tiago, o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, nos deixou. Que essa palavra entre no nosso coração, que ela entre em terra firme, em terra favorável, e que ela germine, dando frutos para a glória do teu nome. Que nós possamos entender, ó Pai, que a nossa mente seja renovada nessa manhã, para entender que embaixo de cada aflição há um tesouro poderoso que o Senhor já tem reservado para cada uma de nós. Que nós possamos viver esse dia debaixo da tua palavra, tendo grande alegria em cada aprovação, porque sabemos que chegou nossa vez de crescer e de avançar. Nós te agradecemos que o Senhor nunca desiste de nós. E mesmo naquelas aflições que nós somos reprovadas, o Senhor nos dá novas chances e novas possibilidades de avançar. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Em nome de Jesus.